Olá, meus irmãos, meus amigos. Obrigado pela sua participação, sua cooperação conosco aí na inscrição do canal. Que Deus esteja abençoando cada um, cada lar. Se puder orar por nós, ore. Dificuldades existem, surgem, mas Deus tem nos permitido romper no poder de Jesus Cristo. Ore pelos irmãos que fazem Libras também, nos ajudando. Ore pelos irmãos, a equipe toda que produz, edita esse material para jogar nas redes sociais. É muito trabalho, mas que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um. Se você puder lembrar, ore por nós nesse sentido. Todo esse trabalho não tem fins lucrativos. O objetivo é propagar a mensagem do Senhor. Para nos ajudar, se você quiser, se inscreva no canal, divulgue as mensagens, mande para novos grupos, peça que as pessoas se inscrevam no canal. Isso já vai nos ajudar bastante na divulgação da mensagem do Senhor. Queremos tratar do assunto hoje, falando sobre Paulo. Paulo e Barnabé eram homens como nós. Eles eram seres humanos, igual eu, igual a você. Vamos ler um texto em Atos capítulo 14, verso de número 15, que diz assim, E dizendo, Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. O apóstolo Paulo estava junto com Barnabé pregando a mensagem do Senhor. Eles saíram da cidade de Antioquia, eles atravessaram o mar Mediterrâneo, chegaram na ilha de Chipre. Ali eles pregaram naquela ilha de ponta a ponta. Chegou no outro lado da ilha, eles cruzaram novamente o Mediterrâneo. Subiram, chegaram na cidadezinha de Perge. Dali eles subiram para Listra, Derbe e Icônio. Chegando naquela cidade, no comecinho do capítulo 14 aí, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. No próximo verso diz que os judeus incrédulos se rebelaram. Eles ficaram furiosos, os judeus incrédulos, e incitaram um grupo para ir contra o Paulo e Barnabé. Sabendo desse montim todo, eles continuaram pregando, eles saíram e foram para as próximas cidades, levar a mensagem do Senhor. Chegando nas próximas cidades, no verso 6, diz que eles fugiram para Listra e Derbe. Quando eles chegaram lá, eles encontraram um coxo, um homem aleijado. E o texto bíblico diz que aquele homem era aleijado desde nascença, desde o ventre de sua mãe. Paulo olhou para aquele homem, viu que foi naquele homem e diz, levanta-te e anda. O homem levantou e andou. Quando o homem levantou e andou, a multidão vendo aquilo disseram, os deuses chegaram até nós. No versículo de número 12, a multidão se reuniu e no versículo de número 12, olha só o que aconteceu. Chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo. Olharam para Paulo e para Barnabé e deram títulos de deuses a eles. Os deuses chegaram até nós e queriam sacrificar agora a Paulo e a Barnabé, entendendo que eles eram deuses. Nesse instante, Paulo e Barnabé repreendem aquela multidão. O normal do ser humano, quando ele está sendo exaltado, é o seu ego falar mais alto, ele aceitar esta exaltação. É o normal do ser humano, não é o que a Bíblia ensina. Quando João Batista foi questionado pelos discípulos, eles disseram, importa que ele cresça, Jesus Cristo, e que eu diminua. Quando as pessoas lá em Cornélio se dobraram diante de Pedro, Pedro disse, não, somente diante do Senhor, só diante do Senhor. Então, o servo de Deus, ele é ensinado a direcionar a glória para Deus. Paulo, irmãos, servo do Senhor, ele fez isso. Quando as pessoas queriam sacrificar, fazer sacrifício, reconhecendo que eles eram deuses, Paulo diz, não faça isso. Aí entra o tema da nossa mensagem. Nós somos homens
Paulo falando, ele diz, nós somos homens como vós. Pregando aqui eu quero dizer, nós somos homens como... Paulo era homens como nós, Paulo e Barnabé. Eles eram simples mortais que resolveram exercitar a sua fé para servir a Deus. Eles resolveram se dedicar somente ao serviço do Senhor. Eles não eram semideuses ou deuses. Eles não eram imortais. Eles eram seres humanos que resolveram servir ao Deus Todo-Poderoso. Assim é a obra missionária. Eles estavam saindo de uma cidade para outra. Eles chegavam, eles eram perseguidos. Mas eles não temiam o mal, porque eles temiam a vontade de Deus e obedecer à ordem do Senhor. Esta era a vontade deles, o desejo deles, e essa também era a vontade do Pai Celestial. Paulo olha para aquela multidão, Paulo e Barnabé, e diz, olhe, vocês precisam entender o que é o Deus Criador, vocês estão adorando deuses errados. Veja só o próximo verso, o versículo de número 16, e na sequência os próximos versos, veja o que ele diz. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Ele diz, Deus nunca abandonou vocês. Deus continuou dando chuva, dando fruto, tudo provém do Senhor. Tudo vem de Deus. No verso de número 19, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Isso aqui nós veremos amanhã. Apedrejaram a Paulo. Olha, nós somos simples mortais, como Paulo e Barnabé. Mas nas mãos do Criador, nós nos tornamos um ser poderoso, um ser que glorifica a Deus, um ser que transmite a mensagem do Senhor. Quando nós fazemos a obra missionária, nós nos tornamos esse ser poderoso. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos imbatíveis. Nada pode nos deter. Amanhã nós veremos os obstáculos. Não podiam deter Paulo. Os obstáculos eram pequenos para Paulo. O que tem acontecido na sua vida? As pessoas têm enxergado o que em você? Mesmo que eram deuses falsos que Paulo não aceitou, mas as pessoas viram diferença em Paulo. É o que as pessoas devem ver em nós quando nós transmitimos o amor de Cristo. Vamos fazer isto. Vamos mostrar ao mundo, através da obra missionária, que existe um Deus vivo. Um Senhor que quer salvar toda a humanidade. E Ele vai salvar todo aquele que nele crê. Nós precisamos ser esse instrumento nas mãos do Criador. Vamos orar. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pela oportunidade de transmitir o Teu recado. Que a Tua palavra venha fluir nos corações, desafiando cada um e que venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te oro, Deus, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.